Meus queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em nossos corações, em nossas vidas, e que o nome do Senhor seja glorificado por meio de nós. Que hoje seja um dia maravilhoso, que você possa viver os seus dias de bem com a vida e de bem com Jesus. Isaías 50, no verso 4, nos diz assim: O Senhor me ensina o que devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. E o Senhor hoje nos convida a dizer palavras que tragam vida, em nome de Jesus. Todos nós sabemos que as palavras são importantes. E tudo aquilo que falamos trazem um profundo impacto maior do que nós podemos pensar ou imaginar. A forma de falarmos a nosso respeito e sobre a nossa vida nos afeta mais do que nós imaginamos, que nós sabemos. E as palavras que proferimos aos outros, elas não trazem vida e morte somente a eles, mas a nós também. Em Provérbios 13:3 nos fala que quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Um dia nós teremos que explicar todas as palavras descuidadas que já dissemos. Jesus afirmou: Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Isso está em Mateus 12:36. Agora, quem que quer explicar a Deus o motivo de ter falado coisas estúpidas? É melhor vigiar a língua e pedir ao Senhor que nos ajude a falar palavras que tragam vida. Então nós precisamos corrigir um problema no nosso coração. A Bíblia revela muito sobre a nossa forma de falar. Em primeiro lugar, as palavras são indicativo do estado do nosso coração. Jesus, ele declarou: a boca fala do que está cheio o coração, que nós podemos ler em Mateus 12:34. Falar palavras que trazem cura e bênção indicam um coração bom. Mas quando proferimos palavras cruéis, insensíveis, enganosas, desonestas ou descuidadas, é um sinal de um problema sério. Aonde? No coração. E a maneira de combater esse tipo de problema de coração é enchê-lo com a verdade, ou seja, com a palavra de Deus. E quando nós falamos palavras a nós ou sobre nós que infectam a nossa mente com mentiras, isso afeta a nossa vida muito mais do que nós sabemos. Se declararmos mentiras a nosso respeito, do jeito assim, eu nunca vou chegar a lugar nenhum, eu não consigo fazer nada direito, ou não há saída para os meus problemas, esse tipo de conversa interna exerce um impacto negativo sobre nós de uma maneira tão profunda. E mesmo se não acreditarmos nessas coisas a princípio, podemos acabar nos convencendo dela. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, talvez sejam só palavras. Mas eu te digo, é mais do que isso. A Bíblia afirma: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 18:21. Então tudo que nós dizemos, meus queridos, promove vida ou morte em nós e naqueles com quem nós conversamos. Pergunte se as palavras que você fala aos outros são inspiradas por Deus, por seus medos carnais, por atitudes e pensamentos negativos ou pelo inimigo. As escrituras afirmam: caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está em Provérbios 6:2. Então não permita que as suas palavras sejam uma armadilha para fazer você mesmo cair. E para ter sucesso verdadeiro é preciso declarar a verdade de Deus sobre si mesmo e sobre a sua vida. E para tanto você necessita de um coração saudável, em que haja fartura do amor de Deus. E quando o seu coração for correto, as palavras que você falar também vão ser. Pare com afirmações negativas. Eu conheço uma amiga que tinha o hábito de se colocar para baixo em tudo e repetia pensamentos negativos a seu respeito, vez após vez, durante muitos anos. Mas hoje ela não faz mais isso. E sabe o que eu descobri? Que é uma grande perda de tempo e não leva ninguém a lugar nenhum. É algo que só deixa a pessoa triste e paralisada, como se a sua vida tivesse sofrido uma interrupção. Não faça isso.
Esqueça o que a outra pessoa falou a seu respeito ou lhe fez. Não permita que ela tenha tanto controle sobre a sua vida. E não cutuque a ferida dizendo coisas negativas sobre si mesma ou si mesmo o tempo inteiro. Isso não faz bem para ninguém. Não muda nada. Em vez disso, pense no que Deus fala sobre você. Ele conta que você foi criado de maneira maravilhosa e que valeu a pena morrer em seu lugar. Ele afirma que te ama e criou você para um propósito grandioso. Se você costuma se colocar para baixo, peça ao Senhor que lhe mostre as coisas boas a seu respeito. Eu sei que isso pode parecer egocêntrico, egoísta, mas isso não é. Na verdade, ser negativo sobre si mesmo é que demonstra egocentrismo. Além disso, é uma coisa que cansa, é cansativo e inútil. Peça a Deus, meus queridos, que lhe dê a perspectiva correta sobre você e sobre a sua vida. E agradeça a Ele por tê-lo criado, salvado, por amá-lo e por dar-lhe um propósito. Peça ao Senhor que te ajude a não atrapalhar a realização daquilo que Ele deseja para a sua vida, com esses diálogos internos negativos. Deus não se agrada disso, e você também não deveria gostar, e nem se deve viver dessa maneira. Uma das melhores maneiras de parar com os diálogos internos negativos é concentrar nos outros e ajudá-los de alguma forma. E eu te pergunto, se você é daquelas pessoas que não consegue pensar em nenhuma coisa sequer que poderia fazer para ajudar os outros por causa de tudo que você vê errado em si mesmo, deixa eu te perguntar, você sabe sorrir? Você sabe conversar? Você não faz ideia de quantas pessoas existem por aí, cujo dia ficaria lindo, maravilhoso, e que a vida seria melhorada se alguém simplesmente as olhasse nos olhos, lhe sorrisse e lhe dissesse: oi. Parou para pensar nisso? Um simples oi. Todo mundo precisa de amor, meus queridos, de afirmação e aceitação. As pessoas não se importam se você está acima do peso, se tem manchas na pele, se sua franja está curta demais, se não é bom em futebol, se você foi reprovado em biologia na escola, se você foi demitido do emprego, se está devendo prestação da casa, se você nunca saiu na capa de uma revista, se você não tem a maior facilidade para falar do mundo ou qualquer outra coisa que te faça se sentir inseguro. Elas se importarão apenas com o fato de você ter dado um sorriso e haver demonstrado que as viu, reconhecendo a sua existência, aceitando-as e aprovando-as o suficiente para gerar um sorriso e um cumprimento cordial. Se você souber fazer isso, não me diga que não tem um propósito e um ministério. Você não faz ideia do quanto que as pessoas sofrem de solidão, tristeza e medo. E nós temos o poder de dizer aos outros palavras que levarão vida a elas e também para nós mesmos. Então é necessário pouco esforço para falar palavras que encorajam. A ideia que eu estou tentando transmitir agora é a seguinte: não fale negativamente nem a você e nem a ninguém. Fale a verdade da palavra e do coração de Deus. Diga palavras de amor, de bondade, de aceitação e ânimos aos outros. E é possível comunicar tudo isso em poucas palavras, agradáveis e gentis, quando o amor divino habita em seu coração. E quando falar consigo mesmo, diga palavras de esperança em vez de expressar desespero. No lugar de dizer que não tem esperança para mim, você pode falar: minha esperança está no Senhor. Obrigado, meu Deus, por haver me dado um futuro e esperança. Profira a verdade de Deus para você e não o seu medo, a sua dúvida, a sua crítica ou o seu negativismo. Porque eu não estou dizendo que você vai brincar de fingir, né? E nunca ser honesto quanto aos seus sentimentos, mas por favor, não leve uma vida de negação, porque isso não te leva a nada. E também eu não estou me referindo a momentos de humor e brincadeiras. Você não precisa ser legalista nesse aspecto.
Apenas esteja ciente daquilo que está dizendo e por que diz. Se você falou palavras negativas sobre si mesmo, confesse ao Senhor e peça a Ele que retire essa atitude de você. Se disse palavras duras ou erradas sobre a outra pessoa, ou então palavras que não eram necessariamente ruins, mas que não traziam vida, confesse isso ao Senhor e peça a Ele que lhe dê um coração reto. Mas aprenda a falar. Eu anotei na minha Bíblia, à margem de uma passagem específica, as palavras como viver. E é claro que a Bíblia inteira ela nos ensina a viver, mas se nós precisássemos viver apenas de acordo com esses versículos, juntamente com os 10 mandamentos, nós estaríamos bem todos os dias, de bem com a vida e de bem com Jesus. Eles também se encaixariam, eu daria um título assim, olha, como falar. Pois essas palavras estão em Efésios 4 e são um guia que trazem vida. Em Efésios 4, 25 fala, não minta, fale a verdade. Olha só, portanto, cada um de você deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. No verso 26, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha. Então não deixe a raiva influenciar o que você diz. No verso 27 nos diz, e não dê lugar ao diabo. Então não dê ao inimigo lugar no seu coração. No verso 29 nos fala, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então fale palavras positivas e honestas, não palavras duvidosas e fraudulentas. No verso 30, ele nos diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, não entristeçam o Espírito Santo com aquilo que você diz. No verso 31, livre-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Então, não diga palavras negativas, más ou amargas. E por último, no verso 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, que a sua fala seja como a de Cristo, amorosa, boa e perdoadora. Então, comece a anunciar, meu querido, a palavra de Deus com coragem. Pois em Atos 4, 23, nos fala assim, ó, depois de serem interrogados e soltos pelo sumo sacerdote, Pedro e João foram até os seus irmãos de fé e oraram juntos para que fossem capazes de falar com coragem, a fim de que Deus estendesse a sua mão para curar e fazer maravilhas em nome de Jesus. Após orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. O Senhor dá a nós que cremos em seu Filho a habilidade de proferir palavras que têm poder do Espírito Santo. Nós também podemos pedir a Deus que nos ajude a anunciar a sua palavra com coragem. Deus trouxe o mundo à existência por meio da sua palavra e Ele concede a você o poder de trazer o seu mundo à existência por meio da palavra também. Ore para que onde quer que você esteja, seja capaz de dizer aos outros palavras que lhe abalarão a vida e os abrirão à influência do Espírito Santo. Que as palavras que você fala tragam vida, não só a você e a situação, mas também a todos os outros com quem você entra em contato. Ser capaz de falar a verdade de Deus com coragem, esse é um dos pilares sobre o qual uma vida de sucesso verdadeiro é firmada. Pense nisso para você viver os seus dias de bem com a vida e de bem com Jesus. E nós vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, me ajuda a falar, Senhor, palavras que edifiquem, Pai, que não derrubem, Pai, palavras que elogiem em vez de criticar, Pai, que comuniquem o amor incondicional em lugar de expectativas humanas, Pai. Pai, Senhor, palavras que inspirem confiança e não desconforto. Senhor, me ajuda a ter tanta fé, Deus, em teu controle sobre a minha vida, que eu faça tudo sem queixas nem discussões, Pai. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes que eu proferi palavras negativas a meu respeito ou sobre qualquer outra pessoa, e me enche de novo, Pai. Me transborda com teu Espírito Santo e derrama amor, paz e alegria em meu coração, e ajuda-me, Senhor, sempre a dizer com convicção que a minha boca não pecará. Senhor, me ajuda-me a não falar palavras negativas sobre mim mesmo, e toda vez que eu começar a proferir uma palavra de crítica, ajuda-me a parar imediatamente e a não continuar nessa linha de pensamento. Senhor, me ensina, Pai, a monitorar as palavras que falam aos outros, Pai. Não me deixe dizer palavras erradas que possam magoar ou diminuir
diminuir alguém de alguma maneira, Pai. E me ajuda, Senhor, a não ser descuidada nesse aspecto, Deus. Ensina-me sempre a falar palavras baseadas na Tua verdade, a glorificar a Ti, Pai. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, minha rocha e meu resgatador, em nome de Jesus. Amém. Queridos, tenham todos um lindo e maravilhoso dia. De bem com a vida e de bem com Jesus. Amém.